Boa Assim, noite, gente. Eu me chamo Letícia. Como a Ali já falou, eu sou ex-aluna do IF Caicó, cursei vestuário. A primeira turma de vestuário fomos eu e meus colegas. Depois de sair de vestuário, eu decidi fazer engenharia têxtil, me mudei para Natal para fazer engenharia têxtil lá. E a partir do meu curso técnico e da minha graduação, eu consegui um estágio na Guararapes. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, a minha breve experiência no mercado de trabalho. Vou abrir aqui minha apresentação. Está aparecendo aí? Gente, está aparecendo aí? Sim, não. está Sim. sim. Ah, pronto. É, Como eu já falei, me chamo Letícia, vou falar sobre um pouquinho sobre as minhas escolhas e caminhos na minha trajetória profissional. Bem, primeiramente, eu fiz uma mini linha do tempo. Como eu já falei para vocês, eu sou da primeira turma de vestuário do IF Caicó, comecei em 2013, ponto 1, terminei em 2016, ponto 2. Depois disso, eu fui para a UFRN, passei no meu primeiro Enem, fui para a UFRN cursar o curso de Engenharia Têxtil. Em 2017, minha previsão de conclusão é 2021. E comecei o meu estágio no quinto período de curso, que foi em 2019. Aí terminei agora por motivos da pandemia, né? Tivemos que encerrar os contratos. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho da minha história no IFRN. O IFRN entrou na minha vida de um jeito bem, assim, foi muita coincidência. Eu soube da prova, queria fazer, mas não era minha intenção entrar no IFRN. Sabia de muitas pessoas que estudavam lá, gostavam muito, mas eu ainda era muito presa aos meus amigos da minha escola que eu tinha, que eu estudava. Fiz como experiência para ver o que é que ia dar, e aí aconteceu que eu passei em primeiro lugar no processo seletivo, e eu falei, pai, eu não vou. Não vou, não vou. E ele disse, você vai sim, você não vai desperdiçar essa oportunidade. Seus amigos vão continuar seus amigos, independente de onde você estiver. E aí eu fui. Passei um tempinho sem aula, porque eu entrei no meio de uma greve, uma das maiores greves do IFRN Caicó, se não foi a maior. Entrei em 10 de junho de 2013, lembro como se fosse hoje. Minhas primeiras impressões sobre o curso eu tive nas matérias de introdução à tecnologia têxtil, estudei um pouquinho de fibras com o professor Henrique, a gente tinha aula só sobre fibras, sobre fio e não sei o quê, e eu não é para mim, não é para mim, não gostei. E aí eu cheguei para o meu pai e falei, pai, não é para mim, eu quero sair, não sei o quê. E ele, não, tente, você vai conseguir, você vai se adaptar. E aí, a partir de algumas matérias que eu fui tendo contato, eu fui me apaixonando pela área, principalmente nas visitas técnicas que a gente fazia. Eu acho as visitas técnicas um fator muito importante para o crescimento e amadurecimento do aluno, e estreitar essa relação que ele tem com o próprio curso, porque na sala de aula a gente vê as coisas muito teóricas, muito padrão, entre aspas, e na vida real a gente sabe que não é bem assim. Então, a primeira visita técnica que a gente fez foi na Matesol. A gente chegou lá, era uma pequena produção ainda, tudo assim num galpãozinho pequenininho, e mesmo assim eles conseguiam dar produção. Eu achei aquilo
incrível. Eu me descobri naquele ambiente que era no chão de fábrica que eu queria estar, mas ainda não tinha essa oportunidade, né? E aí os anos foram passando, eu tive a oportunidade também de participar de um projeto mini empresa dentro do IF, que me estreitou muito a relação com produção, venda, marketing, e eu fui só me apaixonando pela área. Participei muito da produção, do processo produtivo, e aquilo me chamou muito mais atenção. Depois, eu fui fazer o projeto integrador, acho que a gente foi uma das primeiras turmas que fizeram o projeto integrador, e eu e essas duas meninas aí da foto, orientadas por Alan e outros demais professores, a gente teve a missão de criar um aplicativo junto com outros alunos de informática para facilitar o acesso das costureiras à tabela de medidas de clientes. Então, para a gente fazer esse projeto, a gente andou muito pelas ruas de Caicó. Talvez até alguma aluna que faz vestuário hoje, ou que já fez, recebeu a gente na sua casa. Levamos um questionário, tivemos esse contato com costureira, e foi assim, só para aumentar ainda mais a paixão que eu tinha pela área da costura, do vestuário. E aí, a partir disso, a gente fez o TCC, né? Essa foto aí é da defesa do TCC que a gente apresentou. Foi um marco bem importante na minha história do IF. E, após isso, né, eu fui prestar o Enem, fui prestar a prova do Enem, e aí eu fiquei naquela dúvida. Nossa, eu tenho duas opções. Eu posso escolher engenharia de produção e trabalhar em empresas têxteis como engenheira de produção, ou eu posso entrar bem mais na área, ser bem mais específico e ser engenheira têxtil. E aí essa dúvida me perpetuou por muito tempo, muito tempo. Eu perturbava Rubens, eu perturbava Laila. Não, professor, mas o que você acha? Como é que está o mercado de trabalho? E será que eu vou ter emprego? Não é melhor ser engenheira de produção ou é melhor ser engenheira têxtil? E minha primeira opção de curso no Enem, eu coloquei engenharia de produção. Acho que minha nota dava para passar, mas eu estava com muito medo de não conseguir entrar, e aí eu coloquei têxtil para primeira opção. E aí eu passei no meu primeiro Enem, fui cursar engenharia têxtil na UFRN. Em 2017 eu comecei o meu curso lá. Meus primeiros passos no curso foram bem legais, assim, porque eu já entrei com uma base de vestuário, só que era justamente aquela parte que eu falei para vocês que eu não gostava, não era afim, que era introdução. Eu fiz introdução à engenharia têxtil na faculdade. Era muito legal, porque eu já tinha uma boa base nisso, mas o que eu queria mesmo era ir para laboratório, ou então ir para estágio. Eu só queria saber disso. Aí eu fui procurar professores, fiquei sabendo que parece que só podia entrar em estágio a partir do 6º período do curso, e todo período que passava eu ficava pensando, meu Deus, é menos um para eu estagiar. Durante esse tempo, eu tive a bolsa de apoio técnico no Labtex. Eu fui até bolsista da professora Aline, no mestrado dela. Passamos bons momentos no laboratório, no Labtex. E eu gostei muito disso, do laboratório, de experiência, de realizar experimentos e tal. Mas mesmo assim, eu sempre falei para a Aline que o que eu queria era chão de fábrica, que eu era apaixonada pelo chão de fábrica, pelas visitas que eu fiz no IFRN e pelas aulas técnicas, as aulas práticas que a gente tinha tido dentro dos laboratórios do IF.
Tempo vai, eu passei 6 meses nessa bolsa de apoio técnico. Infelizmente, por falta de verbas, foi cortada. E aí eu fiquei procurando estágios. Sim, eu estou cursando atualmente o 7º período, no meio dessa leve pandemia. A gente está tendo atualmente, né, as aulas online, mas eu estou atualmente, tecnicamente, no 7º período. E aí começava a chegar no fórum do curso oportunidades de estágio. Oportunidades em tal empresa, oportunidades em tal empresa. E mesmo sem poder participar no quesito de período, de ter pagado as matérias básicas da grade do curso, eu ficava submetendo. Não, eu vou mandar e-mail, vai que né. Falei com várias empresas, vários recrutadores, pessoas que fazem as seleções de estágio, e eles sempre diziam, nossa, mas você está muito no início do curso e tal. E eu sempre tentando de novo. Até que um dia apareceu no fórum do SIGA uma oportunidade de estágio na Guararapes. E aí tinha dizendo assim, eu me lembro que tinha dizendo assim, enviar o e-mail com o título tal, tal, tal. Aí eu disse, não vou enviar assim. Eu coloquei em caps lock, não façam isso. Coloquei em caps lock, já sou técnica em vestuário, porque a vaga era para costura. E aí, eu não sei se foi esse e-mail que a Guararapes recebeu e viu, porque eu mandei números, mas eu fui chamada para o processo seletivo em 2016, não, em 2019, em fevereiro. Infelizmente, na primeira tentativa, eu estava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu não passei no teste psicológico, para vocês verem como você é seu próprio inimigo. Às vezes você está tão nervoso, eu queria tanto aquilo, que eu acabei me sabotando, porque durante todo o meu curso técnico no IFRN, a gente sempre ouviu falar muito da Guararapes. Nossa, é uma empresa que tem isso, nossa, é uma empresa exemplar, consegue fazer isso, tal, tal, tal. Tínhamos professores que já trabalharam, inclusive, na Guararapes. E vendo aqueles exemplos deles, eu sempre fiquei muito pensativa. Aquilo era meu grande sonho. Principalmente nas aulas de Infesting Corte, com Alan Jones, ele sempre falava das experiências dele. E aquilo, para mim, sempre foi um objetivo muito longe, muito difícil, que ia demorar muito para mim, que talvez eu nem conseguisse. Por isso é tão importante vocês terem uma conversa aberta com os professores do IF, vocês que estão em dúvida se essa é a área de vocês, porque eles com certeza vão orientar vocês do jeito que me orientaram. E hoje eu só estou aqui eu tenho certeza que eu só consegui o estágio pelo meu técnico, porque como eu entrei antes do tempo, no tempo necessário para entrar pela faculdade, eu acho que o meu diploma de técnica me favoreceu muito. Voltando aqui, na primeira tentativa eu não passei, fiquei muito decepcionada comigo mesma, porque tinha sido exclusivamente culpa minha, fiquei arrasada, mas um mês depois eu fui chamada de novo para participar do processo seletivo e consegui. Dessa vez eu passei no teste psicológico. Eu já tinha treinado antes as perguntas e tal. Apesar de estar muito nervosa ainda. No processo seletivo tem várias etapas, como Samara falou da outra vez, exame médico, exame psicológico, entrevista com o gestor. E até quando eu fui fazer a entrevista com a minha gestora, ela me perguntou assim,
onde é que você se vê daqui a 5 anos? Foi alguma coisa do tipo. E a gente estava dentro da fábrica, onde tinha um monte de... Tinha os pupes, né? Todo mundo costurando, as costureiras trabalhando. E eu apontei para lá, para fora da sala, e eu disse, eu quero estar aqui. Porque sempre foi o meu sonho, a gente sempre ouviu falar muito na Guararapes como uma empresa de exemplo. E consegui, né, esse estágio. Eu fiquei no setor de costura. Os primeiros meses, eu e as outras estagiárias que entramos, a gente passou na escolinha de costura, porque era muito importante que a gente entendesse como acontecia o processo, para a gente conseguir entrar dentro desse fluxo e perceber as melhorias que podiam ser feitas. Então, eu passei, acho que foi 2 meses na escolinha de costura, aprendendo a costurar todo tipo de peça. Aprendi a fazer camisa polo, camisa básica, até camisa social. E aí, só quando a gente estava fazendo muito bem as operações, nós fomos liberadas para ficar na produção. E quando a gente foi para a produção, nós ficamos sendo orientadas, a gente ficou acompanhando as líderes de produção, que são as pessoas que comandam os PUPs, as pequenas unidades de produção da fábrica, no setor de costura. A fábrica que eu fiquei foi a 21. Para quem não sabe, é a fábrica responsável por fazer as peças mais básicas, entre aspas, de Guararapes, porque isso, entre aspas, porque isso agora não é mais tão verdade. Lá já entra peças mais elaboradas. E aí, a partir do momento em que a gente entrou na produção, nós ficamos com as líderes de produção e ficávamos acompanhando o trabalho delas, de como elas geriam a produção, mudavam gargalo, que são as operações mais trabalhosas. E aí, aos poucos, elas vão vendo se a gente está apta para ficar em um pup sozinha, ou então a gente vê que pode melhorar alguma coisa, fala com elas para ver se elas concordam. E eu passei, acho que 3 meses só acompanhando uma líder de produção. Aprendi bastante. É quando a gente está no meio da produção que a gente percebe que realmente a teoria é muito bom, mas é outra faculdade, é outro curso técnico. Tudo que você pensa que pode acontecer, acontece. E na costura, eu fico impressionada como eles conseguem fazer acontecer em pouquíssimo prazo, ou então dando qualquer jeito, mas eles conseguem. E a Guararapes é uma empresa que preza bastante, bastante mesmo, pela qualidade das suas peças. Para quem não sabe, né, a Guararapes é a fábrica da Riachuelo. A maioria das peças da Riachuelo são confeccionadas na Guararapes Natal, os jeans e as peças denim são feitas em Fortaleza e algumas peças são importadas. Mas, enfim, voltando. Depois que a gente passou esse tempo, que eu passei esse tempo na costura, nos pupes, acompanhando e realizando algumas atividades com supervisão da líder de produção, minha gerente falou com a gente, comigo, e disse que tinha um projeto para eu desenvolver junto com as outras estagiárias. O que eu acho muito importante também na fábrica em que eu trabalhava, estagiava, era porque
de uma forma geral, a Guararapes, ela deixa os estagiários muito soltos no sentido de você tem a oportunidade de sugerir, de fazer qualquer sugestão que você quiser, de dar alguma ideia e, assim, se valer a pena, eles vão fazer por onde você realize esse seu trabalho. Agora, você tem que ter uma base nisso, justificar, enfim. Estava tendo um probleminha lá num setor da fábrica e minha gerente pediu para eu e as outras estagiárias fazermos um projeto de melhoria nesse setor, que era o setor que preparava os aviamentos para levar para a costura. E aí a gente passou um bom tempo vendo esse setor, a qualidade, a entrega, a organização. E a partir disso, a gente criou um projeto, mostrou a situação atual do setor e mostrou também como ele poderia ficar com as nossas sugestões. E foi aí que ela aprovou, junto com o setor de qualidade da empresa, e nós começamos a fazer esse projeto. E depois de muito tempo, realizando esse estudo com vários parâmetros e tal, a gente fez algumas modificações no layout do setor e na organização, identificação, tudo. A gente mudou praticamente para fazer uma organização, para deixar as coisas mais fáceis de serem vistas, tudo pelo programa 5S, de melhoria contínua. E a partir dessa mudança que a gente fez, a gente começou a analisar os resultados e a gente percebeu que os resultados tinham sido muito bons, apesar de que a gente teve algumas dificuldades no caminho. E quando eu falo dificuldades, era no sentido de gestão de pessoas, porque eu acho que o que eu mais aprendi dentro da Guararapes, a experiência maior que eu tive foi com gestão de pessoas. E uma fábrica que tem milhares e milhares de pessoas costurando, gerindo, gerenciando, fazendo o seu trabalho. São muitas cabeças diferentes. E aí você tem que ter a resiliência para, como é que se diz? Para lidar com todas as pessoas. E aí foi um dos únicos obstáculos que a gente encontrou. Outra coisa também muito importante nesse projeto foi que a gente melhorou tudo sem comprar nada novo. A gente só fez a mudança de layout, só fez a orientação dos colaboradores, só fez também a organização e identificação para melhorar o fluxo do setor, para as entregas serem mais rápidas e tudo acontecer mais fluido, não ter nenhum, ou diminuir, no caso, né, os imprevistos que poderiam acontecer. E aí esse projeto deu muito certo. A gente estava para apresentar para a nossa gestora o resultado da auditoria que a gente tinha feito lá, mas aí veio a pandemia e tal. E aí a gente já tinha terminado essa parte mais braçal, entre aspas, de novo, do trabalho. Nós fomos mudadas de novo de setor, e aí eu fui de volta para o PUP. Mas dessa vez, com o intuito de também melhorar a entrega do PUP, no sentido de ver se a produção está rodando legal, ver se tem algum gargalo que pode ser amenizado por alguma mudança de fluxo ou alguma ajuda de alguém. E aí a gente estava na parte do estudo de caso. A gente estava realizando o diagnóstico desse trabalho para ver quais eram as primeiras
atividades que a gente ia precisar fazer. O que eu queria mais frisar, assim, em relação a estágio, é a questão de você ter liberdade para fazer tudo o que você quer com responsabilidade. E a gente tinha muito isso no estágio. As pessoas, claro que tinha gente que achava, né, tinha o pensamento de que a gente estava lá para roubar o lugar deles, mas no meu estágio eu posso dizer que me deram todas as oportunidades que eu precisava para fazer alguma mudança, alguma melhoria lá dentro. E com relação ao aprendizado, eu aprendi bastante como gerenciar pessoas, como gerenciar processos, a olhar com um olhar mais técnico para o processo, mas também olhar com empatia também para as pessoas. Eu lembro muito das aulas em que a Alan Jones falava que muitas vezes tinha gente que não ia trabalhar porque tinha algum problema em casa e você tinha que lidar com isso, você tem que fazer a produção acontecer, mesmo sem essa pessoa, ou com essa pessoa doente, ou com essa pessoa triste. E realmente é tudo isso e mais um pouco, porque você precisa lidar com pessoas diferentes, cabeças diferentes, humores diferentes. Então, o que eu mais aprendi dentro da Guararapes foi isso, em relação a gerir pessoas. Como eu falei, foi outra faculdade, foi outro curso técnico. Lá você tem que chegar com a humildade de dizer, eu não sei isso, você pode me explicar? Para costureira, para colaborador, eles sabem muito mais de processo do que a gente imaginou saber no sentido de prática. Eu dizia, não, mas isso não tem que ser assim. E a costureira dizia, não, mas a gente faz assim porque é mais rápido, é mais prático, é melhor. E aí, cada dia que eu chegava no estágio, era uma experiência diferente, era um aprendizado diferente. Foi, assim, incrível o estágio para mim. E o que eu queria trazer para vocês de coisa importante é que eu não teria conseguido o estágio se não fosse pelo técnico, pelo curso técnico. Eu não teria conseguido o estágio por mim mesma, no sentido de acreditar em mim, porque quando eu não acreditei, eu me autossabotei, eu não passei no teste prático, e queria dizer que vocês não deixem de ser curiosos. Minha gerente sempre falava isso para mim. Não deixe de ser curioso. Seja curioso. Se você não sabe, pergunte por quê. Não pare no primeiro porquê. Sempre busque a raiz das coisas, de o porquê é feito assim. Mudanças, elas têm que acontecer, mas é importante que você diga o porquê você está mudando, o que vai acontecer quando você mudar e o que isso vai trazer de melhoria, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Porque muitas vezes, quando a gente ia fazer as mudanças no setor, a gente sempre escutou essa frase: ah, mas eu sempre fiz assim. Desde que eu entrei aqui é assim. Eu trabalho aqui há 22 anos e sempre foi assim. E aí a gente tinha que lidar com essas pessoas, fazer a cabeça delas ver que era melhor, que era mais prático, ajudava o trabalho dela do jeito que a gente estava fazendo, do jeito que a gente tinha planejado. E nossas mudanças só aconteceram porque a gente teve o apoio dos colaboradores. A gente sempre pediu também a opinião deles, porque muitas vezes
a gente chega com isso sim de conhecimento sobre o processo. E aí eles abrem a sua cabeça para pensar de uma forma mais macro, de como o processo pode ocorrer de forma diferente e acontecer as melhorias. Outra coisa também que eu queria falar muito para vocês era que a oportunidade de estágio que eu tive, como eu já falei, abriu muito minha cabeça, me fez perceber que, sim, independente de eu ter escolhido engenharia têxtil ou engenharia de produção, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Eu acho que foi Deus que me colocou nesse curso, porque é um curso com muitas oportunidades mesmo. Eu escuto muita gente falando assim, mas engenharia têxtil é só tecido, você vai estudar para fazer tecido. Gente, mesmo que fosse só tecido, tem tanta coisa para se fazer com tecido. Textos técnicos, se não fossem os textos técnicos, a gente estava numa situação bem pior no meio dessa pandemia, porque as máscaras são importantíssimas, as roupas dos médicos, os lençóis de hospitais, são todos textos técnicos e estão sendo imprescindíveis para que a gente busque sair dessa situação que o mundo inteiro está. E é isso, eu continuo pensando, tudo que eu realizei, tudo que eu imaginei, o chão de fábrica é sempre minha paixão, sempre vai ser chegar no trabalho e pensar o que é que eu vou ter que resolver hoje, ou o que é que eu vou ter que melhorar hoje, e sempre é uma situação diferente, você está sempre sendo desafiado a pensar fora da caixa, a trazer coisas novas, e também nem só trazer coisas novas, melhorar as coisas antigas. E acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso responder, mas, em resumo, essa foi a minha experiência, a pouca experiência no mercado de trabalho que eu tive, e eu estou aberta às dúvidas de vocês. Oi, Letícia. Tá me ouvindo? Tô. Eu anotei algumas perguntas que foram feitas aqui no chat e vou ler elas aqui para você, tá bom? Deixa eu só anotar aqui. Eu vou começar a fazer uma pergunta para você. Vai. Aonde você pretende estar daqui a 5 anos? Eu pretendo estar na Guararapes, se Deus quiser e permitir, porque eu sou apaixonada. A gente tem uma localização lá na fábrica que é Apaixonados pela Guararapes Confecções. Lá eu aprendi muito, lá eu aprendo muito todos os dias, e é lá onde eu me vejo. Talvez não seja isso que aconteça, né? Mas eu me vejo lá. Entendo. Eu, em certo momento, a Alan me perguntou, James, que ele me chama de James, né? Você está emocionada? Eu digo, tô, né? Porque tanto eu quanto ele, a gente viveu isso, de fazer um estágio, depois de ser contratado e de ficar lá um bom tempo, e de sair de lá e ainda ter esse carinho pela empresa, essa vontade de levar para lá, essa vontade de ter os nossos alunos lá dentro. Eu acho que, tanto para mim como para foi muito aprendizado que a gente teve nesse tempo que a gente passou lá. Então, eu vou começar agora a fazer as perguntas, tá bom? Tá. O professor Alan perguntou: quais os nomes que dos líderes de produção? Quais os nomes dos líderes de produção? E quantas pessoas, em média, trabalham em cada PUP? Bom, eu acho que ele, assim, no caso, ele está perguntando como é que são chamados os líderes lá. O líder de produção, acredito que seja isso. São os encarregados.
Os encarregados de produção, lá cada encarregado fica com a média de 5 PUPs, 5 unidades de produção, e cada unidade de produção tem, em média, 11 a 12 pessoas. Então, são 60 pessoas para o encarregado de produção gerir, trabalhar, fazer acontecer todos os dias. Outra pergunta que eu tenho aqui, também do professor Alain. Quantos operadores trabalham na fábrica 21? E quantos líderes de produção? Você tem essa informação? Líderes de produção, até onde eu me lembro, eram, acho que 69. Não me lembro, não tenho certeza disso. Não tenho certeza, mas... E colaboradores eram 1.000 e poucos, só na 21. Na fábrica 21. Pronto. Professor Clébio, ele está perguntando o quanto os conhecimentos vistos no IF foram válidos no chão de fábrica? Muito. Quando a gente entra no estágio, a gente dá um tour pela fábrica. Geralmente são dois setores por dia, ou 3 setores por dia. E aí veio um flashback de tudo que eu tinha aprendido no IF, em cada setor que eu passei, setor de malharia, setor de processos químicos, no caso, estamparia, tingimento, tudo que eu aprendi no IF, que eu vi nas aulas práticas, eu vi lá tudo acontecendo em ritmo acelerado de produção, milhares de metros por minuto, tudo acontecendo ali bem na minha frente, e foi como se eu estivesse vivendo um flashback das aulas que eu tinha tido no IF. Foi isso a pergunta? Foi sim. Juliana Araújo perguntou como está sendo a faculdade agora nesse tempo de pandemia? Como ficou a empresa? São 2 perguntas aí. Bom, a faculdade, nessa época de pandemia, as aulas elas foram canceladas, no caso, o semestre foi cancelado por enquanto, e essa semana ela começou a dar, os professores começaram a disponibilizar as disciplinas de forma remota. Então, a partir dessa segunda, alguns professores se dispuseram a dar essas disciplinas até o final de julho, e a gente vai ter um semestrezinho suplementar bem apertado para ver se não prejudica muito o andamento do curso com esse tempo que a gente está passando, essa pandemia. E a fábrica, ela fechou, acho que no finalzinho de março, ou no meio de março, ela encerrou as atividades dela. Alguns setores, eles estão voltando aos pouquinhos, eles estão sendo, porque a Guararapes até estava distribuindo máscaras e aventais para os hospitais, e setores médicos que precisam, eles estavam fazendo essa doação desses testes técnicos, então estava tudo acontecendo lá na fábrica. Alguns colaboradores, eles estão voltando às suas atividades normais, mas isso é muito pouco. Tem muito pouca gente trabalhando na fábrica, e as pessoas que podem, que conseguem fazer seu trabalho remotamente, elas estão trabalhando de forma remota. Nós, estagiários, fomos afastados desde o início da pandemia, ou antes, muito antes. A Guararapes estava muito preocupada com o bem-estar dos colaboradores, então ela decidiu encerrar as atividades antes que começassem a transmissão dentro da fábrica, e desde então meu contrato ia vencer, não teve como ser renovado, mas eu espero que depois que volte seja renovado, se Deus quiser. Letícia, a professora Aline está perguntando:
Como foi conciliar a faculdade, o estágio e a vida pessoal em Natal? Foi bem complicado. Uma das primeiras coisas que me afetaram foi porque eu vinha muito para o interior, no caso, Caicó, onde eu estou agora, para visitar meus pais e tal, minha família toda está aqui. E com estágio, 6 horas da manhã, eu precisava estar esperando o ônibus para ir para a fábrica na segunda-feira. Então, eu tinha que vir nesse espaço de tempo, depois que acabava a aula na sexta-feira, e voltar no domingo à tarde. Eu chegava em Caicó 11 horas da noite de ônibus e voltava para Natal no domingo de meio-dia. E foi, assim, uma das coisas que eu mais senti falta, foi do aconchego de pai e da minha madrasta, da minha irmã. Mas minha irmã morava comigo, só que a gente sentia muita falta no quesito de quando tinha época comemorativa, alguma data comemorativa, eu nunca podia estar aqui. Porque quando não era na semana, ficava muito ruim para eu voltar cansada e trabalhar na segunda-feira cansada. E com relação a eu ficar lá em Natal, muitas vezes eu chegava muito cansada. A fábrica é enorme, a Aline já foi lá, vocês sabem. Muita gente anda de carrinho lá, porque são galpões enormes. E eu passava o dia inteiro andando, me locomovendo dentro da Guararapes para conseguir falar com pessoas, para arrumar coisas para o projeto, para fazer as melhorias no setor. E aí a gente fazia isso tudo a pé. Eu gastei muita sola de sandália para conseguir as coisas, mas o pessoal lá é muito receptivo e ajudou muito, muito, muito nesse projeto que a gente fez. E eu chegava muito cansada. A gente tem um ônibus, agora a Arapes disponibilizou um ônibus só para os estagiários saírem da fábrica e chegarem a tempo na universidade ou na faculdade. E aí, quando eu chegava na faculdade, a aula ou já tinha começado ou estava prestes a começar. E aí, na aula, eu me sentia muito cansada, mas era o que tinha, né? É assim que a gente vai conseguir as coisas, batalhando. E aí, quando eu chegava em casa, eu tinha uma aula até 8h30, 9h30 da noite, ia a pé para casa, porque para minha casa não tem ônibus. Quando eu chegava em casa, ia fazer minha janta, ia estudar alguma coisa, ou fazer alguma atividade, algum trabalho, ou estudar para a prova, que seria no outro dia, ou próxima semana. Então, me cansou muito, mas é uma rotina que eu sinto muita falta. Aqui eu estou sentindo muita falta de não ter tempo para nada, porque agora eu estou tendo tempo de sobra. Imagino. Professor Alan Jones, ele está perguntando o que você achou da rotina dentro de uma fábrica? Eu admiro bastante as pessoas que dizem que estão lá há 22 anos, porque é muito trabalho. Eles fazem milagres, fazem coisas impressionantes, que eu fico chocada, admirada. São pessoas que, quando estão com você, fazem acontecer, e os líderes também, eles têm que dar produção, né? Eles são cobrados por uma produção, e a maioria sempre tem ótimos resultados, e então é um trabalho bem cansativo, bem exaustivo, mas quando você pergunta a alguém se gosta de trabalhar lá, todo mundo sempre diz, eu amo. É tanto que a gente tem um bordão lá que é engajamento 100%, porque o engajamento da fábrica, ele sempre dá muito próximo de 100, porque eles fazem pesquisas lá para saber como o colaborador se sente, como é que ele se sentiria melhor, se ele gosta de trabalhar lá. Então, são todos apaixonados pelos que fazem, desde a costureira até a gerente, ou o gerente, ou quem for que trabalhe lá, gosta de trabalhar lá. É uma rotina muito cansativa, mas eu amo. Eu
eu faria tudo de novo, eu continuaria fazendo tudo de novo. Eu acredito, porque às vezes dá uma saudade ou a vontade de voltar para a fábrica, claro, para passar um mês, né? Eu não trocaria o IF por nada, mas e às vezes dá vontade de encarar uma rotina de fábrica por um curto período. Letícia, Ingrid Rayane está perguntando: você relatou que foi difícil se desprender de algumas coisas para a entrada no IFRN, como amigos. Como foi essa mudança em relação à faculdade e à nova cidade? Para mim, não foi muitíssimo complicado, porque minha irmã já morava em Natal, já fazia faculdade na UFRN. Para mim, o que foi mais difícil foi a questão de ficar longe da minha família, dos meus pais. Mas chegando lá, eu já fiz outros amigos que eu levo ainda até hoje, já saíram do curso e eu ainda converso quase todos os dias. É uma questão assim de na faculdade é um IF vezes 1000, porque no IF você encontra pessoas de várias cidades, vários municípios próximos que também acordam cedo para ir para a universidade, para fazer seu curso, para fazer o que gosta. Eu poderia muito bem ter ficado em Caicó e fazer alguma faculdade que é ofertada aqui, mas o meu desejo sempre foi fazer algo ligado à minha área, algo ligado à produção. Então, mesmo que eu tivesse feito engenharia de produção, eu ainda iria pagar matérias em têxtil, ou eu fazendo texto agora, eu já pago matérias com engenharia de produção, a base da engenharia é quase a mesma, só muda as matérias específicas. E é isso, assim, na faculdade você encontra também muita gente que sai de outros municípios, tem gente que sai de fora do estado e vai meter o pé lá, a dar certo na vida, fazer o que gosta, fazer o que deseja. E todo mundo tem os mesmos problemas, pode ser em situações diferentes, mas sempre tem gente sentindo falta da família, sempre tem gente, assim, passando por dificuldade, não, assim, financeira, mas de questão emocional mesmo, tá sempre todo mundo muito sobrecarregado. E aí a gente se ajuda, é um negócio bem mútuo, assim. E aí, o que eu mais levo em consideração também da faculdade é que muitas vezes você paga matérias com pessoas que nem são do seu curso, e aí você tem que fazer trabalho em grupo com elas. E tem muita gente que é complicado, né? Tem gente que é bem diferente de você, tem gente que vai estar a fim de fazer o trabalho, tem gente que não vai estar a fim de fazer o trabalho. E aí, é aí onde entra a gestão de pessoas também, né? A gente escuta muito na faculdade. Vocês não devem fazer trabalho só com quem é amigo de vocês, porque no mercado de trabalho você não vai trabalhar só com quem você gosta. Realmente é a mais pura verdade de todas. Eu acho que você sendo resiliente em qualquer ambiente, você consegue trabalhar bem com pessoas, você consegue se adaptar ao lugar, às pessoas e fazer dar certo. Mas é isso, a coisa que eu mais sentia falta era da minha família mesmo. Pronto. Ieda perguntou: onde você vê maiores oportunidades de melhorias dentro de uma confecção, dentro da confecção? Eu acho que a confecção, ela oferece muitas melhorias. Como eu falei, sempre tem alguma coisa para melhorar. No setor que eu fiz o meu projeto, era o setor que entregava os aviamentos. Para chegar a esses aviamentos, eles precisam vir do almoxarifado. Então, é toda uma cadeia que se conecta, se interliga, está sempre correlacionada. Então, para mim, em todas as áreas da confecção, são necessárias melhorias. Tem processos que estão sendo feitos há muito tempo,
que já estão ultrapassados, tem outros que têm que ser mudados, tem outras tecnologias, tem outras coisas que ajudam, mas o que eu vejo assim é que a parte principal de melhoria na costura seria nos pulpes, né? Que é onde são costuradas as peças. A melhoria de fluxo, no caso, que era o que eu estava fazendo junto com o pessoal da qualidade lá na fábrica. Certo. Tem outra pergunta aqui. Arthur Levi perguntou. Tem uma pergunta. Na implementação do programa 5S, o principal desafio da metodologia foi fazer os colaboradores verem vantagem no programa, já que você falou nos desafios de gestão de pessoas? Sim, o 5S, ele é um programa, é como se fosse uma filosofia de organização do setor, no caso, né? São os 5 censos de organização, saúde, agora eu esqueci os 5 S's. Mas, em resumo, o programa é para organizar e deixar tudo mais claro dentro do setor, mais organizado, identificado, porque assim o fluxo ocorre melhor. O setor em si, ele já tinha uma boa entrega, ele já tinha uma boa produção, e o que a gente fez foi só melhorar no quesito de organizar, identificar, refazer o fluxo, fazer de uma forma melhor. E não vou dizer que é a única coisa, né, que teve várias dificuldades, mas a maior foi gestão de pessoas, porque os colaboradores já eram, a maioria já era mais velha, e a gente sempre escutava a mesma frase: eu faço isso desde que eu entrei aqui, sempre foi assim, agora vocês chegaram, querem mudar tudo, já dá certo assim, não tem para que mudar. E aí a gente ia mostrando, ia mudando as coisas aos pouquinhos, conversava com eles, e aí, a partir disso, foi dando certo. Mas foi o maior, para mim, foi o maior desafio, foi a gestão de pessoas. Tem alguns colegas seus da sua época aparecendo por aqui, Romário, dizendo que está matando um pouquinho a saudade do IF. E a professora Aline, ela complementou a definição dos 5S, falando disciplina, organização, limpeza, utilização e padronização. Vamos lá para a próxima pergunta. Obrigada, Aline. Professor Alan Jones, ele perguntou, você teve a oportunidade de estagiar em outros setores? Não, eu fiquei só na confecção 21, mas como eu falei, no início do estágio a gente passa por um fluxo e conhece todos os setores da fábrica. Eu acho que, se eu não me engano, o único que eu não fui, que eu não tive a oportunidade de conhecer, foi a sala de criação. Mas eu fui ver até as caldeiras de Aguararapes, como é que funcionava as caldeiras, como é que chegava lá. Tudo eu vi. Tudo. É uma empresa muito completa, né? Você consegue ver grande parte do processo, né? Muito, e é uma empresa também que é muito preocupada com o meio ambiente. Então, lá eles acabaram de melhorar também a estação de tratamento de efluentes dele. Então, eles tratam todos os efluentes, devolvem a água para não sei se é o saneamento, mas eles devolvem a água limpa, não sei se potável, porque ainda tem que passar por outros processos, mas eles devolvem a água e eles também reutilizam a água de processos para fazer outras coisas. Alan complementou ainda falando dos 5S, senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização e senso de disciplina. Vamos lá para a próxima. Paloma Brito, ela pergunta, quais seus próximos planos agora, após o estágio na Guararapes? Meus próximos planos é ser efetivada. Ser efetivada, né?
eu quero continuar lá, eu quero continuar fazendo parte da empresa. Se puder, eu quero continuar também na Confecção 21. Eu sou apaixonada pelo trabalho, pelas pessoas, são pessoas incríveis. E é isso, eu me vejo lá, espero que eu seja contratada, né? Ou que aconteça alguma coisa que eu goste tanto quanto estar lá. Beleza. Giovanni Cavalcante, ele fez uma pergunta aqui bem interessante. O que você sugeriria como abordagem para os professores do IF? Áreas, por exemplo, que não são abordadas nos cursos técnicos, e que você acha essencial, que ajudaria os alunos que desejam seguir para o chão de fábrica? Eu acho, na minha época de curso de vestuário, já tinha algumas matérias de gestão da produção e também de pessoas, mas eu acho isso extremamente importante. Eu acho que se eu tivesse tido mais contato com isso, eu seria mais preparada para estar na fábrica. Mas o curso de vestuário, que foi o que eu fiz, né? Eu posso falar com propriedade dele, já era um curso bem completo na minha época. Então, eu vi desde a introdução à tecnologia têxtil até desenho de moda, que foi, paguei até com você, design de moda. A gente só não fez desfile, porque aconteceu algum problema lá. Mas a gente viu tudo, desde do material para fazer uma coleção até o ponto em que essa coleção está pronta, vai ser vendida e tal. Eu acho o curso muito completo, mas Concordo. eu sugeriria mais gestão de pessoas. Gestão de uma forma geral, assim. E trazer mais também, eu estou falando na minha época, gente, eu saí do IF em 2016, 2020. Então, para mim também seria melhor se tivesse sido abordado mais estudos de caso, porque assim a gente saberia o que a gente poderia ter encontrado na fábrica e como resolver. Isso. O professor Alan Jones, ele está perguntando qual a importância do estudo de métodos e tempos para a empresa. Gente, é muito, 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 muito importante. É tanto que quando você vai mudar um fluxo lá e mexe no tempo da peça, é muito complicado. Porque em fábrica é aquele ditado, né? Tempo é dinheiro. Então, se você apresentar uma melhoria que faça aquele processo ocorrer mais rápido, você pode ter certeza que você está no caminho certo, porque já vão olhar para você com outros olhos, porque você vai estar facilitando o trabalho e assim, né? Consequentemente, se você melhora o tempo, se você diminui o tempo da peça e continua fazendo com a mesma qualidade, você melhorou o processo e você melhorou a produção. Melhor produção é mais lucro, é mais qualidade, é mais desempenho para a empresa. Então, estudar até no processo que no projeto que eu fiz, eu tinha que medir, cronometrar o tempo em que a colaboradora pegava o saco de uma mesa e transportava para outra. Foi uma das melhorias até que a gente fez. A gente eliminou passos de uma operação. Quando você elimina passos de uma operação, você elimina tempo, você melhora fluxo. Então, é muito, muito, muito importante o estudo de tempos e métodos. Alan Jones pergunta ainda: você lembra da média de produção diária de um PUP ou da Fábrica 21? Na fábrica, eu acho que era... Nossa, não lembro. Eu tô com medo de chutar e falar besteira. Mas da 21, geralmente, na 21 é a maior produção da Guararapes, porque são peças com tempos menores. Eu não sei
Se é 100 mil, não sei. Agora eu Ok. também não lembro se é 100. Eu acho que a Aline falou aí no bate-papo que era 75 mil por o quê? Gente, realmente eu não lembro. Eu tô com medo de chutar e errar. Me desculpem, mas eu posso passar essa informação depois. Ok. Rubens Capistrano está perguntando. Você já teve se você tivesse a oportunidade de estagiar durante o curso técnico ou logo após finalizar os 4 anos de curso técnico, você ia estagiar? Com Vale a pena certeza. fazer um estágio? Com certeza. É tanto que semana passada eu assisti a palestra de Samara com os olhos brilhando, porque na minha época não era tanta oportunidade de estágio. Ainda são poucas, né, para quem está terminando o curso por exemplo, precisa viajar para outra cidade para fazer o estágio. Na minha época, a gente praticamente só tinha a opção pelo TCC, mas com certeza se eu tivesse a oportunidade de fazer um estágio, eu teria feito e eu acho que eu tenho um conhecimento muito maior do que eu tinha antes e uma outra visão completamente diferente de processos graças ao meu estágio, graças à minha experiência como estagiária. Tiago Medeiros perguntou. Em algum momento, com toda essa sobrecarga de coisas, você pensou em desistir ou sempre teve um foco, um ponto de fortalecimento? Eu não posso dizer que eu nunca pensei em desistir, mas nunca foi uma opção, assim, para mim, porque eu sabia que eu tinha ido para Natal com um propósito e que era uma oportunidade grandiosa. Como eu falei antes, foi sempre o meu sonho, desde que eu fazia o curso técnico no IF, eu sempre sonhei em estagiar na Guararapes. E aí, quando eu consegui, até o cara do RH ligou para mim, dizendo, você passou. E eu, quê? Mentira, passei não. Aí ele passou e eu, não, é mentira, pode dizer que é mentira. Ele disse que até nunca vai esquecer de mim, porque eu duvidei que eu passei no processo seletivo. Porque era um sonho para mim tão inalcançável, tão longe, que eu não imaginei que ia chegar assim para mim. E hoje eu sou muito grata pelas pessoas que fizeram o meu processo seletivo, muito grata pela oportunidade que a Guararapes me deu, e eu pretendo ainda fazer muito por ela, porque ela fez muito por mim. Que legal. E agora o professor Clébio pergunta: o que a Letícia de hoje diria à Letícia do início do curso técnico? Eu com certeza diria para ela, continue, que você vai conseguir, você vai realizar o seu maior sonho, que é trabalhar em uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil, e vai ser tudo o que você esperava e um pouco mais. A gente passa por muita sobrecarga também no curso técnico, porque a gente já entra no IF muito novo e com um caminho traçado, né? Quando eu sair daqui, eu vou ter um técnico. Talvez seja isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. E aí você, novo, pensa, nossa, mas será que é isso mesmo que eu vou fazer? Muitas pessoas também não seguiram na área, outras da minha turma não seguiram na área, muitas seguiram, e eu tenho certeza que eu sou uma das que é muito realizada na área. Então, eu diria para a Letícia, mulher, não se estresse não, vai dar tudo certo. Que bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Letícia, Perguntem, eu sei que eu falei pouco, mas que vocês falou, quiserem falou, perguntar.
falou o suficiente para orgulhar nós professores, o suficiente para motivar essa galera que está aí hoje fazendo curso técnico em vestuário ou em têxtil, né? Então, assim, eu estou muitíssimo feliz, né? Porque o Babo foi minha aluna, eu babo para sempre, né? Então, assim, eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Espero que você seja contratada lá na Guararapes e volte aqui para falar como é que está sendo o seu trabalho lá na Guararapes. Tá bom? Obrigada. Alguém mais? Todo mundo aqui lhe desejando sucesso? Acho que você tem acesso aí ao chat, né? Tenho, mas eu só vou ler depois, porque senão eu vou chorar. Ah! Mas eu queria também aproveitar o espaço aqui para agradecer a vocês, mestres, que eu sei que vocês às vezes fazem de tudo para incentivar nós alunos, no ápice da nossa adolescência, né? E às vezes vocês acham que o que vocês estão ensinando, o que vocês estão dizendo, não é levado em consideração, mas apesar da gente mostrar ou fingir que não está prestando atenção ou que não está aguardando aquilo. Eu fui muito abençoada pelos profissionais que foram meus professores. Toda vez que eu vejo algum, eu tenho orgulho de dizer, nossa, eu fui aluna dessa pessoa. Perguntar a Aline lá no laboratório, eu disse, nossa, eu fui aluna de fulano, eu fui aluna de ciclano. E é muito engraçado ver hoje a Aline participando do IF com vocês. E aí tinha vez que eu chegava para ela, Aline, você já viu fulano? Aline, você já viu ciclano? Aline, você já é amigo de fulano? E assim, eu só queria agradecer a vocês pela oportunidade. Eu sei que eu estou representando muita gente e queria agradecer a vocês, né, do fundo do meu coração. Até alguns de vocês tentaram me ajudar, né, na minha busca por estágio. Eu sou muito grata por isso também. Perturbo uns até hoje para pedir livro, indicação de livro de produção, dúvidas que eu tenho da faculdade. Não se preocupem, vou continuar perturbando. E vocês que têm a oportunidade de estar com essas pessoas todos os dias, aprendendo o que eles estão passando para vocês. Gente, absorva tudo e mais um pouco. E faça valer os 4 anos que vocês estão no IF, porque apesar de vocês levarem outras experiências de crescimento pessoal para a vida, o IF é uma grande escola profissional que vai fazer vocês crescerem muito, 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 muito. Tudo que eu consegui hoje e o que eu sou hoje, tanto na faculdade quanto na fábrica, foram de responsabilidade dos mestres que eu tive no IF e do que eu aprendi lá. Então, é isso. Já estou emocionada aqui também. Então é isso, Letícia. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram. A gente chegou no final da nossa palestra com 94 pessoas assistindo. Então, assim, realmente foi muito boa, muito motivadora. E obrigada por esse momento tão especial. Obrigada a vocês. E quem quiser tirar dúvida ou alguma coisa do tipo, vocês podem falar comigo. Meu Instagram é @soletícia. Eu tiro as dúvidas de vocês. Desculpem eu estar desatualizada com alguns números da Guararapes, mas eu posso dar essa informação para vocês depois. Então, um beijo. Boa noite a todos. Boa noite, Letícia. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.